Boa noite. Após ser alvo do Irã, Paquistão contra-ataca com mísseis e EUA voltam a bombardear alvos rebeldes no Iêmen. Após ser alvo do Irã, Paquistão contra-ataca com mísseis. O Oriente Médio vive nesse momento uma escalada de violência sem precedentes na história recente da região. São vários os países e os grupos envolvidos, há décadas, em disputas interligadas entre si. O Oriente Médio vive clima de guerra, são os ecos do conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. O Paquistão atacou o Irã com mísseis e drones. Pelo menos 9 pessoas morreram. O governo paquistanês disse que os ataques atingiram esconderijos de terroristas. Foi uma resposta a bombardeios recentes do Irã. Faz tempo que os dois países se acusam de abrigar grupos militantes que realizam ataques ao longo da fronteira. O Irã afirmou que o alvo dessa vez era o grupo militante sunita Jaish al-Al. Segundo as autoridades iranianas, o grupo tinha atacado na fronteira as forças de segurança do país. Na segunda-feira, 15 de janeiro, a chamada Guarda Revolucionária do Irã, principal força do exército deles, bombardeou grupos rebeldes também no Iraque e na Síria. O Oriente Médio tem hoje vários focos de crise. A região abriga países dessa área que vai do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico e vive uma teia de conflitos. São vários os países e os grupos envolvidos há décadas em disputas interligadas entre si e a escalada atual chama atenção. O estopim foi o ataque do grupo terrorista Hamas ao sul do território de Israel no dia 7 de outubro. 1.200 pessoas foram assassinadas e aproximadamente 240 sequestradas. 132 pessoas são reféns até hoje. As forças israelenses têm atacado a faixa da Gaza desde então, com o objetivo de acabar com o grupo terrorista. Nesta quinta-feira, 18 de janeiro, no sul de Gaza, em Rafah, um ataque de Israel atingiu uma casa e matou 16 pessoas, incluindo crianças. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que afirma os bombardeios israelenses já mataram 24.620 palestinos. Ainda em outubro, entrou em cena o Hezbollah, grupo rebelde do Líbano financiado pelo Irã. O Hezbollah foi criado com o objetivo de destruir o Estado israelense e tem feito ataques ao norte de Israel para defender o Hamas e desestabilizar as tropas israelenses. Algumas semanas depois, outro grupo rebelde entrou no jogo, os Houthis, que são do Iêmen e também financiados pelo Irã. Eles vêm ganhando protagonismo no conflito. O grupo está atacando navios mercantes do Ocidente que passam pelo Mar Vermelho, no sul de Israel. O Mar Vermelho é estratégico demais, porque é, além do Mediterrâneo, o único ponto de entrada e saída de Israel pelo mar, e é também uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Dá acesso ao canal de Suez, 12% dos cargueiros do mundo passam por lá. Abre aspas, por trás da palavra Houthi está Mar Vermelho. Atrás do Mar Vermelho está 40% da comercialização de petróleo. É isto que mais assusta o mundo ocidental, fecha aspas, ressalta o professor Leonardo Trevisan. Os Estados Unidos fizeram nessa quinta-feira novos ataques contra alvos dos Houthis.
o Pentágono informou que destruiu 14 mísseis que estavam prestes a serem lançados pelos rebeldes. Os Houthis já fizeram, desde novembro, mais de 20 ataques a navios de diferentes países. O que se vê agora, de uma semana para cá, é a participação mais direta dos Estados Unidos e também do Reino Unido nessa história. Em retaliação aos Houthis, os dois países já bombardearam mais de 60 alvos do grupo rebelde no Iêmen, inclusive na capital do país. E assim, o Oriente Médio vive nesse momento uma escalada de violência sem precedentes na história recente da região. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, destaca o papel que o Irã, que financia os Houthis, o Hezbollah e apoia o Hamas, exerce hoje nessas disputas no Oriente Médio. Ele quer mostrar que ele avança em outros territórios. Para isso, é exatamente o que disse o ministro iraniano: nós não temos limites. E a realidade é que eles têm força, sim, para fazer valer suas palavras, tanto como uma reserva bem localizada e bem forte de mísseis, como com armamento nuclear. Mais de 120 kg de urânio enriquecido, que é possível fazer pelo menos 3 bombas atômicas com a potencialidade de Hiroshima. É suficiente para incendiar a região e é suficiente para o projeto regional de poder do Irã. Uma boa noite para você, bom final de semana, até segunda.